Olá, turma do nono ano, vamos para mais uma correção e hoje da revisão para ajudar vocês na atividade avaliativa dessa semana, tá? A primeira questão diz o seguinte: determine o valor aproximado do número irracional raiz quadrada de 13 com a aproximação de duas casas decimais. Olha, a raiz quadrada de 13 ela é aproximadamente, olha o sinal aqui, 3,60, né? Porque ele pede com duas casas decimais aqui, ó. Pois 3,60 vezes 3,60, lembrando que a raiz quadrada é a multiplicação, né, do mesmo número por ele mesmo, dá 12,96. E aí é o que a gente mais aproxima, porque se você for pegar o 3,61 vezes 3,61, ele vai dar maior do que 3, vai dar 13,03. Então, o valor aproximado da raiz quadrada de 13 é 3,60. 2. Qual destes números reais é o maior? É a raiz quadrada de 6, fração 2 décimos, fração 6 oitavos ou a raiz quadrada de 8? A gente tem que calcular a aproximação de cada um deles, né? Então, olha aqui, a raiz quadrada de 6 é aproximadamente 2,44. Da mesma forma como a raiz quadrada de 13, a gente vai dar uma aproximação dela. 2 décimos, que é 2 dividido por 10, vai dar 0,2. 6 oitavos, 6 dividido por 8 é 0,75. E a raiz quadrada de 8 é aproximadamente 2,82. Como ele quer o maior número real, o maior deles é a raiz quadrada de 8. 3. Calcule o comprimento de uma circunferência de diâmetro igual a 12 centímetros. Use π igual a 3,14. Lembrando que π é um número irracional. Então, vamos lá. Como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? É dada pela fórmula C do comprimento igual a 2 vezes o π vezes o r. Bom, a questão deu o diâmetro. E eu sei que o diâmetro é 2 vezes raio, 2r, né? Então, se 2r aqui da fórmula corresponde ao diâmetro, esse diâmetro é 12. Então, o meu comprimento vai ser π vezes 12. O π é 3,14 vezes 12, vai dar 37,68 centímetros. Esse vai ser o comprimento dessa circunferência. Se eu quiser saber o raio é a metade do diâmetro, o raio aqui no caso é 6 centímetros. Questão 4, ele trouxe aqui as propriedades das potências. Sendo x igual a 6 ao quadrado vezes, abre parênteses, 6 ao cubo vezes 6 elevado a menos 1, fecha parênteses, y. Abre parênteses, 6 elevado a 10 dividido por 6 elevado a 8, fecha parênteses, vezes 6 elevado a menos 1. Calcule x dividido por y. Primeiro eu vou calcular os números individualmente. Então, x é igual. Aqui, primeiro, a gente vai resolver o que está dentro do parênteses, né? Dentro do parênteses, eu tenho o produto de duas potências com a mesma base. 6 elevado a 3 vezes 6 elevado a menos 1. A propriedade diz que a gente repete a base e soma os expoentes. Então, 3 menos 1 vai dar 2. E aí, eu continuo com produto de potência de mesma base. 6 ao quadrado vezes 6 ao quadrado, eu vou ter 6 elevado a 4, porque 2 e 2, 4. O y, eu já tenho aqui uma divisão no parêntese, tá? Primeiro parêntese, pela regra das expressões numéricas. Então, 6 elevado a 10 dividido por 6 elevado a 8. E houve só um erro aqui, gente, tá? Peço perdão aqui a vocês. Que 10 menos 8 vai ser 2, tá? E aí, vezes, tá? 6 elevado a menos 1. E aí, no produto de potência com a mesma base, aqui também vai ter um errinho, né? Porque você soma. Só que como um deles é negativo, 2 elevado a menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. E aí, o que acontece aqui, né?
A divisão de x por y vai ser 6 elevado a 4 dividido por 6 elevado a 1. E aí, outro errinho, né? E o 6, aqui é uma divisão de potência de mesma base, repete a base 6 e subtrai, né? 4 menos 1 vai dar 3. E o 6 elevado a 3 é o mesmo que 6 vezes 6 vezes 6, que vai dar igual a 216. Ok? Questão 5. Que valor da representação decimal corresponde à potência 10 elevado a menos 6? Bom, 10 elevado a menos 6, vocês sabem que potência com expoente negativo, para o expoente ficar positivo, a gente transforma ela numa fração de numerador 1, e a potência vai para o denominador de forma positiva. Então, 10 elevado a menos 6 é 1 sobre 10 elevado a 6. O 10 elevado a 6 é 1 milhão, tá? Lembrando que as potências de base 10, você repete o 1 e o expoente é a quantidade de zeros. Então, 1 dividido por 1 milhão vai dar 0,00001. Aqui, se você for observar, o que eu tenho, tá? Vindo direto aqui do 10 elevado a menos 6 para a representação decimal, como ele falou aqui. Se é uma representação decimal, vai ser 0, né? Já o caso de ser negativo. E o 6 do expoente vai representar 6 casas decimais. A última aqui sempre vai ser composta pelo número 1 e as demais pelo numeral 0. Então, tá aqui a representação decimal da potência 10 elevado a menos 6. A 6 pergunta qual das potências abaixo é a menor. Então, eu tenho aqui menos 3 ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado é 9. Esse menos que não tem, que está aqui fora, ele é repetido, né? Porque, embora que vocês estejam lembrando base negativa, expoente par, resultado positivo, mas isso quando está dentro do parênteses, tá? Sinal fora do parêntese, a gente só repete. Aí, 3 elevado a menos 2, olha aqui, potência com expoente negativo, lembra? A gente vai transformar numa fração de numerador 1 e o denominador fica 3 ao quadrado, ou seja, 1/9 vai ser aproximadamente 0,11 ou 0,11, que vai dar uma dízima periódica. 1 elevado a 10, o 1 se repete 10 vezes, né? E é 1 multiplicado por ele mesmo 10 vezes acaba sendo 1. E o 10 elevado a menos 1, potência com expoente negativo, ó, vai dar o decimal 0,1. Tá vendo? Ó, você repete. Você já coloca o 0 e a vírgula, e o 10 a menos 1, aqui você vai ter uma casa decimal e já é do próprio 1, tá? Então, como ele quer a menor, aí você diz assim, 0,11 é menor do que 1, 0,1 é menor. Só que o menos 9 é menor do que todos eles, já por ser um número negativo. Questão 7. Quantos segundos, muito importante isso aqui, quantos segundos correspondem ao tempo de 1 hora, escrito na forma de notação científica? Bem, 1 hora eu sei que tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Logo, 1 hora é 60 vezes 60, que dá o quê? 3.600 segundos. Aí, o que eu tenho que me lembrar aqui, tá? 3.600 eu posso escrever 36 vezes 100, certo? Quando eu multiplico 36 vezes 100, vai dar 3.600. A notação científica, essa parte inteira precisa ficar entre os números, precisa ir de 1 a 9, tá? Então, 36 é muito superior do que isso. Então, o que a gente vai fazer para ele diminuir? Vai dividir ele por 10. Quando eu divido ele por 10, ele passa a ser o 3,6. E esse 10 que foi dividido, ele é acrescentado no expoente. Então, aqui eu fiquei com 3,6 vezes 1.000. E quando você multiplicar 3,6 vezes 1.000, você vai ter exatamente 3.600.
Questão de número 8, ele pede que a gente desenhe uma reta numérica e localize aproximadamente o número raiz quadrada de 24. Então, a raiz quadrada de 24, semelhante a outros números anteriores, ela é aproximadamente 4,89. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei um segmento de reta, dividi em 5 partes iguais, para numerá-la de 0 a 5, ó, né? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E do 4 ao 5, eu dividi novamente em 10 partes iguais, né? Por considerar, por exemplo, que aqui o primeiro tracinho depois do 4 seria o 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8 e o 4,9, né? Ele é 4,89. Então, ele se aproxima muito do 4,9, seria esse tracinho, que é onde está aqui a nossa bolinha de azul. Então, essa localização aqui, ela é aproximada da raiz quadrada de 24. E, por fim, última questão, a 9, o número π, ele é um número irracional, né? São aqueles números que são decimais infinitos, certo? E aí, no caso dele aqui, ele ainda é um número não periódico, ok? Gente, na dúvida, volta o vídeo, tá certo? Mas não deixa de estudar para avaliação. Grande abraço a todos.